Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Você que está nos acompanhando pelo Facebook nesta noite, que a gloriosa e doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sendo derramado e ministrado sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. É sempre um prazer podermos cultuar juntos, ainda que não fisicamente, mas espiritualmente. Estamos juntos adorando e bendizendo aquele que é digno de glória, digno de louvor, de adoração e glorificação. Estamos reunidos nessa noite para o nosso culto de ensino da palavra, onde logo mais estaremos ministrando sobre a igreja de Sardes. Estamos no estudo sobre as 7 igrejas na Ásia, revelação de Jesus Cristo através de João. Nós estaremos ministrando e eu creio que Deus estará realizando algo grandioso e glorioso na tua vida. Vamos dar início ao nosso culto com oração. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos nesta noite, bendizemos ao teu nome, pois tu és digno de glória, tu és digno de adoração, de glorificação e exaltação. Reunimos-nos nesta noite em um só pensamento, em um só espírito, em um só propósito, para juntos adorarmos e bendizermos ao Senhor. Pedimos que o Senhor venha presidir essa reunião. Pedimos que o Senhor venha com a tua gloriosa presença realizar aquilo que lhe apraz. Pedimos que o teu Espírito Santo, teu Santo Espírito se manifeste através dos louvores que serão entoados e através da palavra que será ministrada. E que o teu nome acima de todas as coisas seja glorificado. Aqueles que estão no seu lar, aqueles que estão aqui na igreja, toca com o teu poder, toca com o teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. E que esta palavra que é viva, esta palavra que é digna de toda aceitação, venha trabalhar nos corações, venha trabalhar nas vidas, venha realizar algo grandioso e glorioso. Toma a primazia no nosso meio, ó Pai. É o que nós te pedimos nesta noite. E certo da tua vitória, nós te louvamos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos adorar o Senhor com o hino da nossa harpa cristã, hino de número 63, que tem a ver com o tema do nosso estudo desta noite. Você aí na sua casa, pegue a sua harpa, por gentileza, e vamos em uma só voz, em um só espírito, adorar ao Senhor. Hino de número 63, acordai, acordai, despertai, porque estamos marchando para um excelente país. Glória a Deus. Somos cidadãos dos céus. Vamos adorar o Senhor. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchemos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai com ele descansar.
salvação, eis da santa fé, o invicto pavilhão. Vamos, vamos trabalhar. Eis avante, nada temos que temer, por Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois, até o amanhecer, e o trabalho aqui findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Revestidos da couraça de Jesus, com seus servos, seus e filhos da luz, gloriando-nos em Cristo, em sua cruz. Vamos, vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, aos desesperados vamos declarar que Jesus está pronto todos a salvar. Ó, sim, vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Aleluia, glória a Deus. Somos cidadãos dos céus e temos essa certeza que muito em breve estaremos com o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo, livro do Apocalipse, capítulo de número 3 e o versículo de número 1 ao 6. Carta à igreja em Sardes. Glória a Deus. Onde estaremos ministrando e aprendendo da palavra do Senhor. Você que está na sua casa, por favor, participe conosco. Liga o teu computador, liga a tua TV aí no Facebook, espelha o teu celular e vamos juntos aprender a palavra do Senhor. É dia da Igreja de Cristo participar. Você que é do setor do Jardim Casqueiro, onde a sua igreja não está tendo culto também, mas você pode estar aprendendo desse estudo juntamente conosco. E aqueles que são de fora, da mesma forma, vamos juntos aprender a palavra do Senhor, porque se existe algo que nos fará prosseguir, se existe algo que nos fará caminhar, nos fará permanecer na presença do Senhor, é o aprendizado e o conhecimento da palavra. E é isso que nós estaremos ministrando nesta noite ao teu coração. Amém? Abra a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 1 ao 6. Pastor Gideon vai estar fazendo a leitura da palavra. Amém. Paz do Senhor para os irmãos. Vamos ler a palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante
e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Amém. Pode orar, pastor. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, alegres aqui estamos, Senhor Jesus, para juntos, ó Pai querido, meditar na Tua palavra, Senhor. Aleluia. A nossa alma tem sede de Ti, nós queremos ouvir a Tua voz. Pai eterno, rogamos a Ti, Senhor, que use, Senhor, como instrumento vivo, Teu servo santo, para nos trazer a Tua santa palavra aos nossos corações, para nos fazer crescer, para nos fazer aprender, Senhor Jesus, e guardar e praticar, Senhor, para as nossas vidas. Nós Te rogamos, mas nós Te agradecemos de coração, porque somos certos da vitória, Senhor. Em nome de Jesus Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Glória amém, a Deus. Senhor. Amém. Graças a Aleluia. Deus que nos dá a vitória. Hoje é um dia separado. Hoje é um dia diferenciado para a minha vida e para a tua vida. Por que, pastor? Hoje é considerada a sexta-feira da paixão, né? Porque sexta-feira, segundo costuma-se aí comemorar, foi o dia da crucificação de Cristo, é verdade? Mas ao domingo foi o dia da ressurreição de Cristo. E hoje, nesta sexta-feira, eu quero que você fique pelo menos uns 36 minutos a 40 minutos comigo aqui, por favor. Quero que você deixe os seus afazeres um pouquinho, como se você estivesse aqui na igreja, para que você entenda o que Deus Ele quer falar conosco, que somos a igreja deste tempo. Eu quero iniciar essa ministração, este ensino, contando uma história para você, uma história verídica. Não é uma história, é uma história com H, é algo que realmente aconteceu. E nessa história vai dizer que uma mulher, quando completou 50 anos de idade, ela disse para o seu esposo assim: olha, vamos fazer uma viagem. Seu esposo se comunicaram, disse: vamos fazer uma viagem para a Europa, mas sem data de voltar, porque eu estou fazendo 50 anos e eu quero comemorar esse aniversário na Europa. Tinha condição financeira e tinha como ir para a Europa. Só que essa mulher sofria de uma pequena prisão de ventre. E ela, para não ir com esse problema para a Europa, viajar, comemorar seu aniversário com esse problema, vai se falar que antes de viajar, ela que se achava cheia de vida, ela que comemorou os seus 50 anos dizendo: olha, eu cheguei aos 50 anos sem nenhum problema de saúde. Eu cheguei aos 50 anos tranquilo, sem problema algum sequer de saúde. Então a única coisa que eu posso fazer é comemorar, é celebrar esse aniversário. E ela vai até o seu médico e diz assim: olha, eu estou completando 50 anos de vida e eu quero ir para a Europa. Já compramos a passagem, tudo, mas eu tenho um pequeno problema de prisão de ventre
eu gostaria de fazer um exame para que o senhor receitasse o remédio para eu ir tranquilo, para eu ir tranquila para essa viagem. Mas o médico, como era experiente, chegou para aquela mulher e disse assim: olha, faz o seguinte, não vamos fazer apenas o exame que você está pedindo, mas vamos fazer outros exames, endoscopia, ultrassonografia abdominal, colonoscopia. E chamou aquela mulher e disse: a senhora está fazendo 50 anos, vamos fazer um check-up completo, porque aí a senhora vai tranquila viajar. E essa mulher então aceitou a fala do médico, porque era o seu médico. Fez todos os exames. Quando chegou o dia do resultado, levou até o médico feliz, sorrindo. Chega para o médico e diz: olha aí, doutor, fiz todos os exames, e agora eu gostaria que o senhor abrisse esse exame para que eu vá viajar em paz. Só que quando o médico abriu os exames pela qual ele tinha pedido àquela mulher, ela vai dizer que o médico demorou um pouco mais do que o normal para dar o resultado a ela. Ela toda feliz, eufórica, esperando o resultado do médico. O médico tirou o óculos, colocou a caneta na mesa. O médico olhou para aquela mulher e disse assim: olha, eu não tenho uma notícia muito boa para te dar. Mas aquela mulher já estava eufórica, pronta para a viagem. Quando o médico olha para ela, diz assim, ela que se achava cheia de vida, ela que se achava uma pessoa que não tinha problema nenhum de saúde, que era só comemoração. Quando o médico fala isso, parece que ele joga um balde de água fria na alegria dela. O médico olha e diz assim: eu tenho uma notícia para a senhora. Qual é a notícia? A notícia que eu tenho é que a senhora está com um tumor. E esse tumor, pelo que eu tenho visto, não é um tumor benigno, é um tumor maligno, raro. E ele já está em estágio avançado. Ela diz assim: mas eu não sinto nada, doutor, eu estou cheio de vida. Ele falou: pois é, ele estava escondido até agora, mas os exames mostraram que a senhora está com esse tumor. E naquele momento aquela mulher se desespera, e ele diz assim: é o seguinte, a sua viagem está cancelada. Esse tratamento precisa começar agora, não tem como mudar, não tem o que fazer, não tem para onde ir. É preciso mudar, é preciso fazer, o tratamento precisa começar. Não é preciso dizer para você que está aí que o mundo daquela mulher desabou, porque para ela estava cheia de vida, mas os resultados de exame e o médico disse que ela não estava cheia de vida. O médico disse que ela precisava de um tratamento. E aqui eu começo o estudo da palavra. Aqui eu começo a falar sobre a igreja de Sardes, em Sardes. Aqui eu começo a falar sobre uma igreja que achava que estava viva, mas na verdade estava morta. Aqui eu começo a falar sobre uma igreja que, ao seu ver, achava que estava cheio de vida, mas nem sempre as coisas que são ou que se aparentam ser são como a gente acha que é. Muitas coisas a gente acha que é, quando na verdade só vai saber quando vier um diagnóstico de alguém que é especialista para dizer não é, precisa de um tratamento. E essa igreja chamada a igreja de Sardes, é uma igreja que vivia de uma história do passado. É uma igreja que a história da cidade, a história da igreja tinha tudo a ver com a história da cidade. Quem olhava para a história desta cidade da Ásia Menor chamada Sardes, olhava para a igreja que estava localizada ali e via um mesmo histórico, uma mesma história. Uma cidade que vivia e uma igreja que também vivia da glória do seu passado. Sardes, que foi a capital da Lídia no século 7 a.C., como a história vai nos contar, viveu no seu tempo áureo, ou seja, o seu tempo de auge.
seja ela na economia, seja ela na parte espiritual dos deuses pagãos. Uma igreja, uma história que viveu na época do rei Cresto, uma das cidades mais magníficas do tempo presente. Uma história que viveu do seu passado. Por quê? Porque era situada em uma colina, em um lugar alto, as suas muralhas eram fortificadas. E o povo da cidade de Sardes olhavam e diziam assim: ninguém pode nos tocar. Era uma cidade considerada cidade rica, e eles imaginavam que nenhum inimigo conseguiria tocar, porque eles estavam na colina, estavam em cima. E por eles estarem em cima, quando o inimigo tentasse chegar perto, eles já viam. Nas suas muralhas ficavam soldados, muralhas fortificadas. Não havia para eles nenhuma brecha para eles conseguirem adentrar nessa cidade. Era uma cidade orgulhosa. Era uma cidade que aparentemente se orgulhavam daquilo que eles possuíam. Só que a história vai dizer que no ano 529 a.C., um rei chamado Ciro, olha só, um rei chamado Ciro, ele fica com os seus soldados 14 dias, acampado em volta de Sardes, para poder saquear, para poder conquistar Sardes. E aí, a lenda vai contar e a história vai dizer que 14 dias os soldados ali aguardando não viam brecha alguma para entrar naquela cidade fortificada. Até que um determinado dia, um soldado que estava em cima da muralha, um soldado que estava como sentinela, ele deixa o seu capacete cair durante a noite. E os soldados de Ciro que estavam em volta daquela muralha, eles ouvem o barulho do capacete do soldado caindo. E o exército inimigo poderia muito bem, quando aquele soldado for a buscar o capacete, matá-lo, mas eles não fizeram isso. O que eles fizeram? Quando eles ouviram o barulho do capacete, eles acordaram. Era o momento onde toda a cidade, onde todos os soldados estavam descansando, dormindo. Era onde todos os soldados estavam adormecidos. Somente aquele que estava de sentinela deixou o capacete cair. Sabe o que aconteceu? Os soldados de Ciro ficaram atentos, dizendo assim: nós vamos ver por onde esse soldado vai voltar quando ele pegar o capacete do chão. E foi aí que eles conseguiram conquistar a cidade de Sardes. Quando aquele soldado entrou por uma brecha só, os soldados de Ciro viram por onde o soldado entrou, e toda a cidade estava adormecida, toda a cidade estava dormindo. Foi aí que aquele soldado passou. Quando aquele soldado passou, os soldados de Ciro invadiram a cidade de Sardes e conquistaram e saquearam tudo. Por quê? Por causa de uma brecha que ficou na cidade. Que isso quer dizer? Eu estou falando para você a respeito de um contexto histórico de uma cidade onde aparentemente era imbatível, onde aparentemente ninguém conseguiria passar, onde aparentemente ninguém conseguiria entrar, não tinha como, porque aquela cidade não era vulnerável aos olhos de todos os inimigos. Mas para Ciro, aquela cidade tinha um lugar vulnerável. Aquela cidade tinha um lugar que dava para entrar. A cidade foi destruída e só foi reconstruída no período de Alexandre Magno, que a cidade fora construída, mas fora dedicada a uma deusa chamada Cibele, deusa pagã chamada Cibele. Foi aí que começou e continuou o paganismo dentro daquela cidade, mas o orgulho do povo continuava sendo o mesmo. O orgulho do povo continuava dizendo: nós continuamos, nós vamos levantar, nós vamos continuar sendo ricos, a nossa riqueza nos mantém. E assim como aquela cidade era assim, a igreja também começou a ser assim. E a história vai nos contar que aquela deusa pagã chamada Cibele, ela era adorada, ela era magnificada, porque segundo a história e segundo o paganismo, ela ressuscitava os mortos. Então todos adoravam aquela deusa. Você vai ver que na cidade de Sardes
não tem o espírito de Jezabel, não tem a doutrina dos nicolaítas, não tem nada disso. Mas havia adoração àquela deusa. Por quê? Porque segundo o paganismo, ela ressuscitava, os mortos que ali morriam. Tudo mentira, mas eles acreditavam. Aqueles que residiam naquela cidade acreditavam, quando na verdade o único que pode ressuscitar os mortos é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Por quê, pastor? Porque Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Mas aquela cidade, não entendendo isso, entra por este propósito, por este caminho. E olha só o que acontecia. Enquanto a cidade vivia isso, a igreja também começava a viver uma situação como essa. A igreja também começava a entrar pelo paganismo. A cidade entrando pelo paganismo, a igreja sendo influenciada. Aí a história vai contar que no ano 17 depois de Cristo, Sardes foi parcialmente, ou seja, não foi toda, destruída por um grande terremoto, onde muitos achavam que não seria mais construída. Aí o imperador Tibério reconstruiu a cidade. Foi aí que a cidade começou a passar a ter a influência do governador romano, do governo romano. Foi aí que a cidade começou a viver um tempo difícil, onde o império começou a querer dominar a cidade. Quando João escreveu essa carta, Sardes era uma das cidades mais ricas daquele tempo. Tinham ouro. Se dizia na época que a cidade de Sardes era aquela cidade, por conta do imperador, onde eles colocavam as mãos, o ouro aparecia por causa da riqueza da cidade. Onde eles colocavam as mãos, o ouro aparecia por conta do ouro que ali tinha e por conta das empresas, das indústrias que ali tinha. Só que a Bíblia vai dizer que eles viviam, eles contavam. Quando você encontrava com alguém que morava em Sardes, a única história que eles contavam era: nós temos uma glória que nós vivemos no passado, mas essa glória nós não temos mais. A cidade está quase reconstruída, mas a glória que a gente tinha, a gente não tem mais. Um exemplo da cidade da igreja de Sardes é o que nós como igreja vivemos hoje. Eu quero que você que está aí prestando atenção neste ensino, entenda que a carta que foi escrita a Sardes não é apenas uma carta para uma época há mais de 2000 anos, não é uma carta milenar apenas, é uma carta para o dia de hoje, é uma carta para o tempo que a igreja está vivendo hoje, para o século 21, no tempo em que João escreveu tudo isso, era o tempo que aquela cidade vivia da glória do passado, mas que seus habitantes agora se entregaram aos encantos de uma vida de luxúria e prazer. Porque foi que Jesus, quando ele escreve a respeito da igreja de Sardes, ele vai dizer: olha, eu sei as coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço as tuas obras, e tens o nome que vives e está morto. Por que Jesus disse isso? Através de João, porque ele está dizendo o seguinte: olha, eu sei da glória que vocês vivem, eu sei do passado que vocês vivem, só que vocês não vão conseguir viver do passado no presente de vocês. O interessante é que a glória do passado daquela cidade começou a influenciar uma igreja. E quando uma situação numa cidade, num governo, começa a influenciar uma igreja, isso começa a ser perigoso. Quando um estado, quando um governo começa a influenciar uma igreja, isso é perigoso. Porque na verdade é o contrário, é a igreja que precisa influenciar um governo, é a igreja que precisa influenciar um império, é a igreja que precisa influenciar uma cidade, não uma cidade influenciar uma igreja. Só que a história vai dizer que a igreja começou a ser influenciada por aquela cidade. A igreja de Sardes já não era mais sal, a igreja de Sardes já não era mais luz,
quando na verdade a fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo era que nós somos o sal desta terra, nós somos a luz deste mundo. Mas a história vai dizer, que a Bíblia vai dizer, que aquela igreja deixou de ser sal, aquela igreja deixou de ser luz, aquela igreja começou a participar das luxúrias da cidade de Sardes. Por quê? Porque eles eram considerados alguns ricos dentro da igreja, porque alguns dentro da igreja eram considerados autossuficientes, porque alguns dentro da igreja eram considerados que a glória deles era o ouro e a prata que eles tinham. Só que essa igreja, meu irmão, a igreja que aparentemente ela era para ser desejada pela presença de Deus, era uma igreja que tinha cultos, era uma igreja que tinha eventos, era uma igreja que tinha cerimônias religiosas, era uma igreja de Sardes que tinha cultos onde pessoas olhavam e diziam assim: olha a igreja de Sardes, olha que culto na igreja de Sardes. Mas na verdade, interiormente as pessoas estavam mortas. Ofereciam cultos gloriosos aos olhos das pessoas, mas interiormente aquelas pessoas estavam mortas. Pessoas que realizavam cultos gloriosos, as pessoas olhavam para a igreja de Sardes e diziam: olha aí, que igreja bonita, que igreja maravilhosa. Por quê? Porque tinha um povo ali que tinha dinheiro. Mas quando Deus ele olha, uma coisa é as pessoas olharem, outra coisa é Deus olhar. Repare que Deus, no começo da escrita desta carta, Deus ele vai falar quem é que está falando. Deus ele vai falar quem é que está olhando para essa igreja. Deus vai dizer assim: olha, quem está dizendo é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quem está falando é aquele que conhece. Por quê? Porque quem estava lá fora não conhecia o que o povo da igreja de Sardes estava fazendo, vivendo interiormente. As pessoas só viam a glória, os cultos que aconteciam dentro da igreja, mas ninguém sabia o que o povo estava vivendo na sua particularidade. As pessoas viam os cultos oferecidos pela igreja de Sardes, dizendo assim: olha que culto que aquele homem fez, olha que culto que aquela mulher realizou. Aí Jesus ele vem confrontando aquela igreja, dizendo: peraí, eu sei as obras de vocês. Jesus ele vem dizendo: quem está falando com vocês não é o imperador romano. Quem está falando com vocês não é alguém que olha para a aparência. Quem está falando com vocês é o mesmo que falou com Samuel quando foi consagrar Davi, quando foi ungir Davi, que olhou para Abinadab, que olhou para os irmãos de Davi. Deus olha e diz: olha, eu não vejo como o homem vê a aparência, mas eu olho para dentro do coração. Este mesmo Deus que estava falando com aquela igreja é o Deus que olha e diz assim: quem está falando com vocês, preste atenção, não é o pastor da igreja, mas é aquele que tem na mão o pastor da igreja. Quem está falando com vocês não é um homem, quem está falando com vocês é o próprio Deus. Quem estava falando com aquela igreja era o próprio Deus, dizendo: vocês estão vivendo uma expectativa, vocês estão achando que neste contexto vocês são uma igreja poderosa, uma igreja que aparentemente está abafando, cheio de fama. Uma igreja, a igreja de Sardes era aquela que aquele que não tinha discernimento dizia assim: hoje eu vou na igreja de Sardes porque lá tem Pentecoste. Hoje eu vou na igreja de Sardes porque lá tem barulho. Eu estou parafraseando para você entender o que era a igreja de Sardes. Quando alguém que estava acostumado, a ir na sua igreja, olhava para a igreja de Sardes, dizia assim: hoje eu vou naquela igreja porque eu sei que naquela igreja vai ter profeta e vai revelar, porque lá o culto é tremendo, é barulhento, é pentecostal. Quando na verdade, meu irmão, era apenas pura aparência. Quando na verdade era apenas um povo que estava vivendo de aparência. E se tem algo que Deus ele rejeita, meus amados,
é nós vivermos de aparência. Se tem algo que Deus ele rejeita, uma igreja que Jesus vem buscar, não é uma igreja com pintura linda, não é uma igreja com cadeira estofada, não é uma igreja com ar condicionado, não é uma igreja que faz cultos e mais cultos, festas e mais festas, totalmente e somente para crentes. A igreja que Jesus vem buscar é uma igreja que não tem fama, mas é uma igreja que tem vida pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! A igreja que Jesus vem buscar é aquela que aparentemente não tem barulho, mas tem a presença do Eterno na sua vida. A igreja que Jesus ele está falando aqui, ei, eu conheço a obra de vocês, e eu lembro que vocês estão vivendo como a cidade de vocês, que fora saqueada há muito tempo atrás. Primeiro, por isso que Jesus, na primeira advertência àquela igreja, ele vai dizer: olha, ser vigilante. Por quê? Porque a cidade foi destruída por falta de vigilância. E Jesus vai apontar para aquela igreja e dizer assim: olha, existe uma grande necessidade para essa igreja. Qual é a necessidade que Jesus vai apontar à igreja de Sardes? A necessidade de um reavivamento. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui eu quero entrar com você. A mesma necessidade que Jesus ele viu em Sardes, ele vê no dia de hoje nas igrejas em que estamos vivendo. A mesma necessidade que Jesus ele viu em Sardes é a mesma necessidade que nós hoje contemplamos na igreja do século 21. O que, pastor? Achando que avivamento é barulho, achando que avivamento é cultos e mais cultos cheios, achando que avivamento, meus irmãos, aleluia, achando que ser cristão é ter um nome no rol de membro da igreja. O que o apóstolo João ele vê nessa igreja vai ser através de Jesus Cristo. O que Deus ele vê é que não basta ter um nome no rol de membro da igreja, porque às vezes as pessoas têm um nome no rol de membro da igreja, mas espiritualmente estão mortos. Às vezes as pessoas participam até mesmo da Santa Ceia, mas espiritualmente estão mortos. Aqueles homens, aquelas pessoas achavam que eles estavam bem, cultuavam, iam para o louvor, iam para os cultos de domingo, iam para os cultos da escola dominical, iam para os cultos, mas espiritualmente Deus olha para eles e diz assim: ei, sejam vigilantes, desperta-o, porque a igreja não pode viver de aparência. E o que mais nós temos visto neste tempo, pastor, é uma mensagem difícil de ouvir, mas é a mensagem que vai levar você para o céu. O que mais nós temos visto neste tempo é as igrejas vivendo de aparência. A igreja que tem barulho é porque é a igreja que está no avivamento, e a igreja que não tem barulho é porque não está no avivamento. Irmão, eu sou pentecostal, eu sou assembleano, nasci e me criei, mas avivamento está longe disso daí. Avivamento está longe de barulho. Avivamento está longe das pessoas rodarem no meio da igreja. Avivamento, aleluia, está longe de muita coisa que a gente acha que é. As palavras de Jesus para aquela igreja foram muito mais bombásticas do que o terremoto no ano 17. A palavra de Jesus para aquela igreja, por quê? Foi a história que eu contei no começo. A mulher achava que estava cheia de vida, mas o diagnóstico do médico disse que ela não estava cheia de vida. Às vezes nós achamos que nós estamos cheios do Espírito Santo, quando na verdade o Espírito Santo não nos domina. Às vezes a gente acha que nós estamos cheios da presença de Deus, quando na verdade nós não temos um Senhor na nossa vida. Às vezes a gente acha que estamos cheios da glória de Deus, quando na verdade a glória do Senhor não está na nossa vida. Nós estamos cheios da nossa glória, menos da glória de Deus. Nós estamos cheios de nós mesmos, menos a presença de Deus.
Aquela igreja olhou, as palavras de Jesus foi dizendo: olha, a fama é notável na vida de vocês. Vocês são famosos. Todo mundo que olha para vocês querem estar aqui. Todo mundo que olha para essa igreja quer participar dessa igreja. A fama de vocês é maravilhosa, mas eu não olho como o homem vê. Eu não estou preocupado com uma igreja cheia de fama. Ele vai dizer: olha, eu não estou preocupado. A igreja gozava de uma reputação na cidade. Ah, pastor, mas nós temos que ser testemunha. Sim, sim. A igreja, quem olhava para a igreja, sabe por que a igreja gozava de uma reputação na cidade? Porque tudo que a cidade queria, a igreja fazia. Sabe por que a reputação da igreja era boa na cidade? Porque tudo que o governo queria, a igreja fazia. Você sabe por que a reputação da igreja era boa na cidade, pastor Gideon? Porque tudo que as autoridades queriam, a igreja fazia. Se as autoridades implantavam algo, a igreja trazia para dentro. Qual é o município que não vai querer fazer parte dessa igreja? Tudo que o governo queria, a igreja fazia, meu irmão. Nós não estamos aqui para agradar os homens. Jesus nunca esteve aqui para agradar os homens. Jesus nunca esteve aqui. Jesus nunca esteve lá para agradar o Império Romano. Nunca, nunca, nunca. Pelo contrário, Jesus disse assim: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. A igreja que é sal deste mundo não está aqui para agradar o mundo, porque a Bíblia vai dizer, o apóstolo João vai dizer, que aquele que quiser ser amigo do mundo será inimigo de Deus, e aquele que quiser ser amigo de Deus será inimigo do mundo. Por que muitas pessoas têm vivido vida boa nos últimos dias, pastor? Porque têm vivido como amigo do mundo e inimigo de Deus. Por que tem pessoas que não passam por aperto, pastor? Não estou dizendo que você vai passar por aperto, não. Mas o que eu estou dizendo que é porque pessoas não passam por adversidade e parece que nem estão vivendo o evangelho de Cristo, se realmente não estão. Por quê, pastor? O irmão está passando, a irmã está passando, mas a vida está boa. Por quê? Porque quem faz a vontade do inimigo, o inimigo não precisa atacar. Você vai ver a igreja de Éfeso, você vai ver a igreja de Pérgamo, você vai ver a igreja de Tiatira, você vai ver o sofrimento dessas igrejas. Qual era? Perseguição. A igreja de Sardes não tem perseguição. Por quê, pastor? Porque fazia a vontade do mundo. E todas as vezes que nós fizermos a vontade do mundo, meu irmão, nós não teremos perseguição. Por que Jesus teve perseguição? Porque Jesus não fazia a vontade do mundo. Por que Jesus teve perseguição? Porque Jesus não fez a vontade daquilo que o império queria que ele fizesse. Jesus, meu irmão, se você for olhar pelo contexto histórico, né? Muitos vão falar que Jesus era um perturbador. Eu não estou dizendo que você tem que sair por aí desobedecendo, pelo amor de Deus, não, claro que não. Mas a igreja não pode ficar presa. A igreja não pode viver aprisionada. Porque o apóstolo Paulo, ele disse: ainda que eu esteja preso, mas a palavra de Deus estará solta sempre. Aleluia. A igreja de Jesus não pode viver aprisionada. Por quê? Porque nós não fazemos a vontade deste mundo. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, lê para mim por gentileza, pastor Gideon. Vamos ver o que a Bíblia vai dizer. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. O que é o verdadeiro avivamento? O que é ser a igreja de Jesus? É não ter fama, mas ter uma vida íntegra diante da presença de Deus. Pode ler. Romanos 12, verso 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. A igreja de Jesus, a igreja que vive, a igreja que
não é como a igreja de Sardes, ela não se comporta, ela não se conforma com este mundo. A igreja que não vive como a igreja de Sardes, sendo influenciada, o mundo não lhe atrai mais. A igreja que não se comporta e não se conforma com este mundo, o mundo não pode lhes atrair mais. Tudo que está no mundo não atrai, não posso trazer para dentro da igreja. Por quê? Porque isso não me atrai. Nós vivemos um tempo onde precisa trazer coisas do mundo para a igreja, para atrair as pessoas para dentro da igreja, pelo amor de Deus. Nós vivemos um tempo onde, se não trouxer as coisas que o mundo tem lá fora, adolescentes, jovens, irmãos, irmãs, idosos, jovens, não vão vir para a igreja, irmãos. A igreja nunca precisou disso para crescer. Ah, mas se não fizer assim, como que a gente vai fazer? Olha o que a igreja de Sardes sofreu. Olha o que Jesus vem dizer para essa igreja: ei, vocês estão vivendo de fachada. Quem olha para vocês aí fora, tranquilo. Quem olha para vocês aí fora, vai que vai. Mas um americano chamado Joe Parker, ele vai dizer o seguinte: que a igreja de Sardes é como se fosse a igreja do século 21, onde as pessoas olham para um caixão e vem o caixão todo florido, mas dentro do caixão há um defunto, dentro do caixão há morte. Aparência não traz salvação, aparência não traz avivamento, aparência não traz arrebatamento, aparência não vai trazer vida. Dentro do caixão vai ter o defunto, meu irmão. Como o pastor que fez, um dia, ele convocou toda a igreja e disse assim: olha, é o seguinte, hoje nós vamos enterrar todos os membros da igreja. Hoje nós vamos mortificar todos os membros da igreja. E ele vai e convoca todo mundo, veio na igreja, até quem nunca tinha vindo mais na igreja, para saber o que o pastor ia fazer. O pastor colocou um caixão bem no púlpito, perto do púlpito da igreja. De repente ele mandou fazer uma fila. Quando ele mandou fazer a fila no corredor da igreja, ele disse assim: olha, primeiro sou eu que vou passar, e depois vem um por um, passa e olha para o caixão. Ele passou, olhou e ficou de frente para a igreja e começou a chamar. De repente começou a vir um por um no corredor da igreja. E quando um passava, olhava para dentro do caixão, dava a volta e saía chorando. Outro passava, dava a volta e saía chorando. Por quê, pastor? Porque dentro do caixão tinha um espelho no fundo. E quem passava olhava a sua própria imagem naquele espelho. E assim ele dizia: pois é, nós precisamos nos mortificar, porque senão não teremos vida debaixo da graça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Às vezes a gente acha que está tudo bem, mas na verdade quem vai dar o diagnóstico, meu irmão, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja disse que estava tudo bem, mas Jesus olha e diz: não estou vendo integridade em vocês. E se Jesus disse que não está bem, não está bem. Se o médico disse que aquela mulher não estava bem, ela não estava bem. Se o médico disse que aquela mulher precisava de alguma coisa, ela precisava. A reputação da igreja entre as pessoas pode ter fama, só que a igreja, ela não é um clube. A igreja de Sardes se transformou num clube, onde as pessoas iam por causa da fama e por causa da reputação. Pode ser que às vezes na igreja venha poucas pessoas, mas quem vier na igreja não pode ser por causa do entretenimento. Para você que está cultuando a Deus aí, quem for à igreja, é claro que agora é um tempo de ficar em casa, mas quem vai à igreja não é para entretenimento. Mas o culto hoje foi tão frio. Por que foi frio? Mas o culto hoje foi tão morno. Por que foi morno? Sendo que o culto que oferece sou eu.
E às vezes eu vejo algumas orações ainda dizendo, oração, né? Dizendo: Jesus, nos dá um culto alegre, Senhor. Como que Jesus vai dar um culto alegre, sendo que quem oferece o culto sou eu e você? Como que Jesus vai dar um culto alegre, meu irmão, se nós que temos que dar um culto alegre para Ele? Nós que temos que dar um culto cheio da presença para Ele. É nós que temos que ofertar o melhor para Ele. Pastor, mas eu estou passando por um momento difícil. Mesmo no momento difícil, Jesus disse assim: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, ó Pai. Aleluia, glória a Deus. É o que a igreja que vive o verdadeiro avivamento é assim. A fé da igreja de Sardes era exercida apenas nominal. Eles têm um nome que tem fé, irmão Milton. Eles têm um nome que tem fé, irmão Calbi. Eles têm um nome que tem fé, irmão Petrone. Eles têm, olha que povo que tem fé, eles são ricos. Só o nome não adianta, precisa ter. Só as pessoas olharem e dizer que você tem, não adianta. Ah, mas os membros pertenciam. Os membros pertenciam a Cristo somente pelo nome. É crente por quê? Porque está de terno e de gravata. É crente por quê? Porque é pastor, grande coisa. É crente por quê? Porque é obreiro, grande coisa. Ter nome, meu irmão, até o inimigo tem. Agora eu quero ver ser diante de Deus, Deus olhar e dizer assim: olha, eu que ando no meio dos 7 castiçais de ouro. Deus olhar e dizer assim: eu sou aquele que tem as 7 estrelas. Eu sou aquele que conheço as tuas obras. Olha só, eu sou aquele que vocês têm nome de que vive. E algumas traduções vai dizer: tem fama que vive, mas na verdade estão mortos. É o pastor da igreja que estava falando, não era Deus. Que uma coisa é o pastor falar, outra coisa é Deus falar. E agora? Vai recorrer a quem? E agora? Vai brigar com quem? Briga com Deus. Deus disse, vai brigar com Deus. Então Deus diz assim: olha, eu estou falando que vocês precisam mudar. Vocês precisam vigiar. Olha, consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Vocês não têm vivido uma vida íntegra. É o tempo de estar em casa agora, não é isso? Como que você está vivendo dentro de casa? O pastor não está vendo? Você não está vindo na igreja? E eu te pergunto, como igreja, para você, para mim, para nós, como estamos vivendo dentro de casa? Convocamos todo mundo para orar, mas estamos orando? Convocamos todo mundo para cultuar, mas estamos cultuando? Convocamos todo mundo para, mas estamos fazendo? A diferença não está, meu irmão, em você ter o nome. A diferença está em você viver aquilo que você fala e aquilo que Deus é na tua vida. Essa é a diferença da igreja que vive o avivamento. Meu Deus, pastor, que palavra difícil é essa palavra. Existem crentes que estão na CTI espiritual e não sabem. Existem crentes que estão em um adiantado estado de enfermidade e não sabem. E Jesus está dizendo: eu estou sondando, eu estou passando. Existe muitas vezes, muitos de nós vivendo de acordo com as nossas carnalidades, e o pecado dominando a nossa vida, e o pecado nos levando para lá e para cá, e o pecado fazendo o que quer, como fazia com a igreja de Sardes. O pecado falando para eles estavam na igreja, daqui a pouco iam adorar a Deus pagão. Eles estavam na igreja, daqui a pouco iam participar das festas. Eles estavam na igreja, mas não tinha problema. No dia de culto eu estou lá, mas fora do dia de culto eu vou fazer o que eu acho melhor. E dia de culto eu estou lá, aparentemente eu estou bem, isso é o que importa. O que importa é a minha aparência, não é o coração, meu irmão. Meu irmão, pelo amor de Deus, quem é que está dentro de mim? Quem é que está dentro de você? Como pode o Espírito que é santo ficar dentro de alguém que vive só em pecado? Como que pode o Espírito que é santo viver dentro de alguém que só vive pecando? Ah, pastor, mas eu peco. Sim, nós pecamos. Mas o apóstolo João vai dizer assim: olha, filhinhos, não pequeis. Se por um acaso você pecar,
vocês têm um advogado. Mas a primeira fala é: não pequeis. Fica com a primeira fala, não peque. Mas pastor, não tem como eu pecar. Você tem um advogado, mas não é para viver em pecado. Não é para viver pecando. Ah, mas eu peco, Jesus me perdoa. Eu peco, Jesus me perdoa. É a corda de Jesus, até que ele puxa a corda. E quando ele puxa a corda, meu irmão, aí eu quero ver para onde vai. Ah, mas eu vivo falando em línguas, pastor. Eu vivo rodando, eu vivo sapateando. Isso não é avivamento. Isso não é avivamento. Avivamento é outra coisa. Avivamento é uma vida de integridade com Deus. Aleluia. Avivamento é uma vida que tem fome de Deus. Avivamento é uma vida que tem sede de Deus. Como avivamento, meu irmão, é uma vida que quanto mais lê a Bíblia, mais quer ler. Isso é avivamento. Avivamento é aquele que ora, quanto mais ele ora, mais ele quer orar. Isso é avivamento. Sabe que é avivamento? Quem está com vontade de vir cultuar a Deus aqui, isso é avivamento. É desejo de estar ouvindo a palavra de Deus dentro da igreja, não pelo celular. Que tem gente que já se conformou. Ah, eu estou aqui em casa, no conforto, na minha casa. Eu estou falando que é para você desligar, não. É um tempo que nós estamos passando, mas não é para você se conformar com isso, nananina, não. É para você olhar e dizer: eu quero estar na igreja, eu tenho sede de estar lá, eu tenho sede de estar na consagração, eu tenho sede de estar na oração, eu tenho sede de estar na escola dominical, eu tenho sede de estar cultuando. É que essa igreja não estava vivendo o que nós precisamos viver. Aleluia. Esse é o verdadeiro avivamento. Não pode ter vida dupla. Ah, pastor, se as minhas obras são íntegras, eu não posso viver em vida dupla. Aleluia. Você não pode promover o seu nome. O nome que você promove é o nome de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. O nome que nós promovemos é o nome de Cristo, não é o nosso nome. O nome que nós levamos não é o nosso nome, é o nome de Cristo. O nome que aquela igreja levava não era o nome deles, era o nome de Cristo. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes de Cristo aqui, meu irmão. Não tem como viver uma vida dupla, aqui no pecado e aqui na santidade. Aqui no pecado, não. Buscai a santificação, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Não tem como ver a Deus se viver uma vida em duplicidade. Difícil dar glória, mas é para dar glória. Aleluia. Porque vida em duplicidade, meu irmão, não leva você a nada. Ou você é ou você não é. Se você for morno, nós vamos passar nessa igreja, vomitar-te-ei da tua boca. Ou você é frio ou você é quente. Ou a gente é ou a gente não é. Não tem como ter meio termo. Não. Ó, confesso, honro a Deus com os seus lábios. Isaías 29:13. Honram ao Deus com os seus lábios, mas o seu coração, meu irmão, está onde? Está longe. Até canta, até prega, até fala. Falar todo mundo fala. Até papagaio imita. Mas o coração está onde? Dê para mim, por favor, Isaías 29:13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Quando há crentes que levam, que embora estejam em atividade na igreja, levam uma vida sem integridade, levam uma vida em duplicidade. Quando há esse tipo de crente, meu irmão, vai acontecer isso que foi acabado de ler aqui. Eles até louvam, honram com os seus lábios, mas o seu coração está longe. Quando na verdade é para você se aproximar de Deus, você se distancia de Deus. Ah, mas eu estou louvando, pastor, mas eu estou cantando. Cantar, até Leandro já morreu, né? Leonardo canta. Cantar, até Zezé de Camargo e Luciano cantam. Cantar, até as duplas cantam. Mas eu quero ver você trazer Jesus para perto de você. Tem até um louvor novo agora, né, que diz: eu quero conhecer Jesus e ser amado dele. Meu irmão, vai conhecer Jesus como? Como que vai conhecer Jesus se não ora?
Como que vai conhecer Jesus se não sabe nem onde está Obadias na Bíblia? Como que vai conhecer Jesus se vai ler o Antigo Testamento, não acha, não consegue achar? Por quê? Porque não pratica. Quem é que vai conhecer Jesus, meu irmão? Procura aí ver se você acha pelo menos Daniel na tua Bíblia aí, em nome de Jesus. Procura aí se você acha Filemão, pelo amor de Deus. Pastor, não consigo achar. Sabe por quê? E como que a gente vai conhecer Jesus? Sendo que o profeta Oséias, ele disse: prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos conhecer. E prossigamos em conhecer o Senhor. Como que eu vou conhecer a Deus? É pela palavra que ele disse. Aleluia. É pela palavra que está escrita nesse cânon aqui. É pela palavra que chegou ao cânon sagrado. É pela palavra que essa igreja iria mudar de atitude. Os cultos são até solenes. Os cultos são até gostosos de assistir. Os cultos são até memoráveis e maravilhosos de assistir. Mas tem uma coisa, meu irmão: a vida dos membros, a vida do pastor não pode estar manchada pelo pecado. Não pode. Ah, mas está gostoso, pastor, está bom. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Que eu estou falando para você é o que está na Bíblia, em nome de Jesus. Amém? Pega aí, pega e vai dando glória aí, em nome de Jesus. A formalidade sem poder, reputação sem realidade, meu irmão. Aparência externa sem integridade interna é demonstração sem vida. Ah, pastor, mas eu tenho uma aparência, mas não tenho integridade interna. É aparência, é demonstração sem vida. É claro que alguns dizem agora que a vida vale mais do que a morte, mas a vida que eu estou falando aqui não é a vida que você está vivendo. A vida que eu estou falando aqui é a vida em Cristo Jesus. Porque se falar o valor da vida humana é: viva como se hoje fosse o melhor para você. A vida que eu estou falando é a vida em Cristo Jesus, que não tem como viver uma vida aqui e uma vida em Cristo Jesus, não dá. Ou a gente vive a vida em Cristo, ou a gente vai viver o que a gente acha que é certo, como a igreja de Sardes. Lê para mim, por favor. 2 Timóteo capítulo 3, verso 5 diz: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Aleluia. Destes afasta-te. Lê de novo, Gideão, por favor. Pode ler. 3 e 4. Verso 4: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Vira para cá. Quem é que está dizendo? É o pastor Gideon? Quem é que está dizendo? É o apóstolo Paulo? É Timóteo? Quem está dizendo aí, meu irmão, era o apóstolo Paulo, sim, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Era o próprio Deus usando a boca do apóstolo Paulo, dizendo a Timóteo: Timóteo, toma cuidado, vigia. Vigia. Sabe por quê? Porque às vezes não há perseguição como não houve na igreja de Sardes. A gente não está sendo perseguido? Não está. A igreja de Sardes estava tranquila, não estava sendo perseguida. Mas você sabe qual foi o maior problema da igreja de Sardes? Foi deixar, eu quero que você guarde isso, pelo amor de Deus, foi deixar o pecado se infiltrar dentro da igreja. Não tem perseguição, mas deixa o pecado se infiltrar dentro da igreja. Eram como Sansão. Ah, não tem problema. Mas não eram como Daniel, que disse assim: olha, quem quiser se contaminar, se contamine, mas eu não vou me contaminar com o manjar do rei. Aleluia.
Tem gente que acha que está forte como Sansão exteriormente, mata leão, derruba, faz um monte de coisa, mas interiormente está morto, está destruído. Mas tem gente que está como Daniel, aleluia, dá um glória aí. Tem gente que está como Daniel, aparentemente está lá embaixo, mas a sua alma está cheia da presença de Deus. Está dizendo: eu não me contamino com os manjares do rei, eu não me contamino com os manjares do rei. Eu vou jejuar, vou comer legumes, mas não como da mesa do rei. Vou comer legumes, mas não participo do manjar do rei. Vou fazer como Elias, aleluia. Ou vou fazer como Micaías, né? Pode todo mundo comer da mesa de Jezabel, mas eu não vou comer, porque eu sou profeta de Deus. Meu irmão, quem tem a promessa de Deus, quem tem a presença de Deus, não participa de manjar que o homem oferece. A igreja de Sardes se contaminou, não foi com o Império Romano, foi com o pecado que infiltrou-se dentro da igreja. Mas Deus nessa noite está te alertando, está te dizendo: vamos viver um verdadeiro avivamento, não se conformar com este mundo e nem com aquilo que o mundo tem nos oferecido, porque se for assim, estaremos cheios da graça de Deus para impactar essa geração. Dê um glória a Deus aí, aleluia. Rapidinho para eu terminar, porque já passei da hora. Os imperativos para um verdadeiro reavivamento. Primeiro, ser vigilante. Marca aí, ser vigilante é o que Jesus disse. Segundo, fortaleça ou consolida o que resta. Ainda resta o remanescente, aleluia, aleluia. São poucos, mas restam. Olha o que ele vai dizer: lembre-se, traga a memória. Traga a memória, aquilo que é pecado Deus não se lembra mais, mas os marcos antigos você não pode deixar de viver. Jesus vai dizer: traga a memória. Vocês estão trazendo a memória a glória do ouro e da prata. Traga a memória de quando vocês começaram. Aí ele continua dizendo: obedeça, arrependa-se, arrependimento. Traga a memória, se arrependam do que vocês estão vivendo. Traga a memória, se arrependam do que vocês estão passando. Traga a memória e se arrependam do que está acontecendo. Olha, o que é que eu posso fazer, pastor? Podemos sintetizar esse imperativo de Jesus em 3 aspectos. Primeiro, a igreja precisa voltar urgente à leitura da palavra do Senhor. Se a igreja voltar a ler a palavra de Deus, ninguém vai enganar a igreja. Se a igreja voltar a ler a palavra de Deus, ninguém vai enganar o povo de Deus. Se a igreja se voltar, meu irmão, é o que eles precisavam. A igreja tinha se apartado da pureza, mas não é apenas ler, é meditar. Como Deus disse a Josué: Josué, não só leia, medita. Medita na lei de dia e de noite. Aleluia. Aleluia, porque ler você lê um jornal, mas medita na palavra, de dia e de noite. Porque se você meditar na palavra, Josué, rapaz, ninguém vai se suster diante de ti, ninguém vai conseguir permanecer diante de você. Sabe por que muitas pessoas têm caído espiritualmente, meu irmão? Porque não têm meditado na palavra de Deus. Sabe por que nós temos desanimado? Porque não temos meditado na palavra de Deus. Sabe por que nós temos muitas vezes desobedecido a Deus? Porque não temos meditado na palavra do Senhor. Mas Deus está dizendo: medita na palavra, lê a palavra, se volta a palavra, se volta. Olhamos muitas vezes para qualquer outra igreja e não olhamos para nós, dizendo: eu preciso ler. Às vezes as pessoas têm enciclopédia na sua casa. Tem pessoas que têm 10 Bíblias na sua casa, mas você vai mandar ele ler um versículo, ele gagueja na hora de ler o versículo. Por quê, pastor? Porque só lê a Bíblia quando chega na igreja. Ei, meu irmão, Bíblia não é para ficar empoleirada no canto. A palavra de Deus é para meditar de dia e de noite. A palavra do Senhor, não adianta você ter 10 Bíblias, não. Tenha uma Bíblia só, mas medite nessa Bíblia. Tenha uma Bíblia só, mas medite nessa
palavra. Tem uma Bíblia só, mas quando você lê, você tem acha a diferença e veja a presença do Espírito Santo te dando discernimento, meu querido. Tenha uma Bíblia só, mas quando você lê, o Espírito Santo abre os céus e se revele na tua vida, dizendo: ei, eis ali o meu servo, eis ali a minha serva, que tem uma vida comigo, que tem uma intimidade comigo, meu irmão. O verdadeiro avivamento é leitura da palavra de Deus. O verdadeiro avivamento não é barulho, o verdadeiro avivamento é oração, o verdadeiro avivamento é jejum. Aleluia. Vou terminar porque não dá mais tempo. Quando a igreja experimenta o verdadeiro reavivamento, ela passa a ter fome da palavra de Deus, irmão Nilton. A igreja que experimenta o verdadeiro reavivamento, ela não consegue viver sem a palavra. Não consegue. Por que Jesus ele pregava direto? Que Jesus ele leu demais. Por que quando ele chega na sinagoga, que ele abre o rolo na sinagoga, que ele abre o rolo, e onde ele abre? Profeta Isaías. Olha que Jesus. Isso é a diferença de quem lê. Irmão, abrir um rolo, você acha que era simples? Era muito difícil. Abrir onde você queria, você tinha que conhecer muito, porque o rolo era muito grande. Para você abrir onde você queria, você tinha que ter intimidade com o rolo. Não tinha esse negócio de capítulo e nem versículo, como você tem hoje. Jesus tinha intimidade com o rolo. Aleluia. Ele chega, abre o rolo. Quando abre, no profeta Isaías vai dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aí quando Jesus abre o rolo, ele abre a boca e diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele não está, ele é sobre mim, porque era o próprio Deus falando para aquele povo, dizendo: eu sou Deus. Sobre Isaías ele estava, mas sobre mim ele é. Sabe o que Deus estava dizendo? Ele sabe o que está falando, ele sabe o que está dizendo. A diferença de quem tem intimidade com Deus, quem vive o verdadeiro reavivamento, meu irmão, ele sabe que quando ele abre a Bíblia, Deus vai falar com ele. Ele sabe que quando ele abre a Bíblia, o Espírito de Deus vai se apossar dele. Ele sabe que quando ele abre a Bíblia, algo vai ser diferente na vida dele. É o que a igreja precisa voltar. Não podemos confundir liturgia de culto com reavivamento. Não podemos confundir liturgia de culto animada. Tem louvorzão, tem adoração, tem palavra de evangelista. Ei, isso é liturgia. Você não pode confundir isso aí, culto festivo, inovações litúrgicas. Se eu não derramar o óleo, fulano não vem para a igreja. Se eu não pegar o vaso, fulano não vem para a igreja. Se eu não fizer desse jeito, a igreja não vai cultuar, meu irmão. Faça do jeito que a Bíblia manda você fazer. Vamos fazer, pastores, do jeito que a Bíblia manda a gente fazer. Vamos fazer, igreja, do jeito que a Bíblia manda a gente fazer. Porque quem garante o resultado do culto é o Espírito Santo de Deus. Quem garante o resultado da palavra é o Espírito Santo de Deus. Quem garante o que vai acontecer é o Espírito Santo de Deus. O homem fala, mas quem dá o resultado é o Espírito Santo de Deus. Passei da hora. Por que Jesus nunca parou o seu ministério? Porque ele nunca dependeu da reação das pessoas. Não vai ter multidão ao meu redor. Tô nem aí, eu vou falar como se tivesse a multidão. Não vai ter todo mundo que são meus amigos, são meus inimigos, mas eu vou falar, porque seja amigo ou seja inimigo, eu vou falar do mesmo jeito, porque a palavra não é minha, a palavra é do meu Pai. E se a palavra é do meu Pai, eu preciso falar. Aleluia. A palavra não é tua, meu irmão, a vida não é mais tua, a vida é do Senhor. A vida não é nossa, a vida é de Deus. O que você tem não é teu, é de Deus, então entrega. O que você tem não é teu, é de Deus, então não segura, não. Esse é o verdadeiro reavivamento, meu irmão. Pode acontecer milagre, pode, glória a Deus. Pode ver reavivamento bíblico, meu irmão. Ei, ele vem de Deus, ele vem do céu. O
verdadeiro avivamento do povo hebreu não veio de Moisés, Gideon. O verdadeiro avivamento do povo de Deus, aleluia, não veio de Moisés. O verdadeiro avivamento para o povo hebreu veio do próprio Deus. O verdadeiro avivamento para o povo de Deus, as escritas das leis, não veio de Moisés. Moisés foi o agente, mas quem mandou foi Deus. O verdadeiro avivamento vem de Deus, reavivamento vem de Deus. E eu profetizo nesta noite que Deus tem um grande reavivamento para a sua igreja. Pessoas que não tinham mais desejo de orar vão começar a ter desejo. Pessoas que não tinham desejo de ler a Bíblia vão começar a ter desejo de ler a palavra. Pessoas que não tinham desejo de cultuar vão ter vontade de cultuar. Pessoas que não tinham desejo de participar da ceia vão procurar o pastor e dizer: eu quero pedir perdão porque eu quero participar da ceia. Pessoas que não tinham vontade de se batizar vão procurar o pastor e dizer: eu quero me batizar, me discipula porque eu quero me batizar. Pessoas que não tinham vontade mais de fazer nada na igreja vão procurar o pastor e vão dizer: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Pessoas que não tinham vontade mais de viver aquilo que Deus tinha para a vida deles vão procurar o pastor e dizer: eu quero fazer, eu estou com sede, eu estou com fome de fazer. Sabe o que é? É o reavivamento de Deus que está vindo, meu irmão. É o reavivamento do Senhor que está descendo. É o reavivamento de Deus que está vindo. É a palavra da profecia que está sendo derramada sobre a igreja. Pega nesta noite de ensino em nome de Jesus. Sardes caiu, não vigiou. Foi invadida 2 vezes porque se sentia muito segura. Quando a gente se sente muito seguro, a gente fica vulnerável. Aleluia. Jesus disse: se você não vigiar, virei como um ladrão de noite. Jesus começa a falar para aquela igreja. O ladrão, ele vem inesperado. Jesus virá inesperadamente. Jesus virá no abrir e fechar de olhos. Jesus virá quando ninguém imaginar. Tem gente olhando, dizendo: Jesus vai vir aqui, vai vir acolá. Jesus vem quando ninguém imagina, meu irmão. É por isso que nós precisamos estar prontos, preparados, porque a qualquer momento a trombeta vai soar, e aqueles que estiverem com Cristo, aleluia, receberão a bênção do Senhor. Aqueles que estiverem no verdadeiro reavivamento receberão o sopro do Espírito Santo de Deus. O sopro do Espírito Santo de Deus coloca uma igreja de pé, meu irmão. O sopro, eu vou repetir para você dar glória aí na tua casa. O sopro do Espírito Santo, isso é reavivamento. O sopro do Espírito Santo de Deus colocou o exército de Israel de pé, mostrando para Ezequiel: é o sopro do Espírito Santo de Deus que te coloca de pé nesta noite. Dizei: fica de pé porque eu estou contigo. Se coloca de pé, deixa a vida de pecado, deixa a vida de fornicação, deixa a vida de adultério, deixa a vida de prostituição, deixa a vida de vícios, deixa a vida que você está vivendo e vem viver uma vida de santidade comigo. Vem viver uma vida de santificação comigo. Vem viver uma vida de integridade comigo. Vem viver uma vida de retidão comigo. Jesus quer mudar nossa história. Jesus quer mudar a nossa vida. Ele sabe da nossa falha, sabe da nossa vida, sabe da nossa adversidade, mas Ele que tem as 7 estrelas na mão, Ele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, Ele que tem todo o poder nos céus e na terra, Ele diz: eu posso o que vocês não podem, o que a deusa que vocês adoram não pode, eu posso. Eles não podem ressuscitar mortos, eu posso porque eu ressuscitei no 3º dia. Ela não pode ressuscitar mortos, eu posso porque eu ressuscitei o filho da viúva de Naim. Ela não pode ressuscitar mortos, mas eu posso porque Lázaro já estava cheirando mal, e eu ressuscitei Lázaro, e eu ressuscitei a minha igreja que estava morta. Este Jesus ressuscita a minha vida e a tua vida através do Espírito Santo de Deus. Dê glórias ao Senhor aí em nome de Jesus. Eu termino essa mensagem porque não dá mais tempo, aleluia, já passei da hora, mas eu quero te dizer uma coisa. Último versículo, leia, Gideon, de Apocalipse 3 e 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia.
a palavra fora ministrada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito é um só, as igrejas são várias. Quem são as igrejas, pastor? É esse templo? Não, eu e você. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvido aí? Você um dia não vai poder dizer que não ouviu essa palavra. Você pode agora até desligar teu celular. Você agora pode até desligar tua televisão. Mas um dia você não vai poder dizer: eu não ouvi essa palavra, ninguém pregou para mim. Você um dia não vai poder dizer assim: não teve ninguém que falou para mim o que eu deveria fazer. Jesus está falando contigo. Quer viver o verdadeiro reavivamento? Ouça a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra do Senhor. Ninguém tem vida se não for pela palavra. Ninguém tem graça se não for pela palavra. Ninguém tem restauração se não for pela palavra. Que esta palavra fique impregnada na tábua do teu coração, e o Espírito Santo de Deus venha te guardar. O Espírito Santo de Deus venha te levantar. O Espírito Santo de Deus venha te dar força para você caminhar um pouco mais. Uma vez, outra vez, vá em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aí angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Aleluia. A igreja de Sardes sofreu. Você não precisa sofrer, porque nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Você não precisa permanecer no pecado, porque você tem o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Você não precisa sofrer queda, porque você tem o Espírito Santo que te põe de pé. Você não precisa passar pelo que essa igreja passou. Ei, igreja, nós não precisamos viver o que essa igreja viveu, porque nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Então feche os seus olhos aí em nome de Jesus agora. Seja qual for o teu problema, seja qual for a tua fraqueza, eu te convido nessa noite, aleluia, a deixar o Espírito Santo de Deus agir na tua vida. Quantas vezes você tentou e caiu, mas Deus te levanta nessa noite, aleluia. Quantas vezes, aleluia, quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor, estende as tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, estende as tuas mãos sobre a tua igreja nessa noite. Aleluia. Guarda-nos de toda queda, guarda-nos de todo tropeço, livra-nos de todo mal. Guarda a tua igreja, Senhor, de todo orgulho,
Guarda a tua igreja de toda segurança no homem. Livra a igreja, Senhor, do seu egocentrismo. Livra-nos, Senhor, nós, de acharmos que estamos bem, quando na verdade precisamos de um diagnóstico de Ti. Guarda-nos, ó Pai, de achar que estamos bem, quando na verdade precisamos do remédio que é a Tua palavra. Guarda a tua igreja no Jardim Casqueiro. Guarda a tua igreja no nosso Brasil. Guarda a tua igreja fora do Brasil. Esconda o teu povo debaixo das tuas mãos, e da vitória e da graça, Senhor. Eu oro agora e abençoo o teu povo, e ministro a tua bênção, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Se você puder dizer amém, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus pela palavra que ouvimos. Graças a Deus pela bondade do Senhor em nos avisar aquilo que precisamos ouvir. Nós agradecemos a Deus, porque Ele sempre está conosco. Nós vamos, num ato de contribuição, fazermos aqui a nossa oferta. Você, se puder, faça aí na sua casa. Mas nós vamos já estar dando os avisos para terminar aqui o nosso culto. Domingo, escola dominical, lição de número 2, uma lição que vai nos começar a fazer a entender o decálogo, os 10 mandamentos da palavra de Deus, agora com detalhes. E nós pedimos a você, esteja no horário para poder aprender um pouco mais da palavra de Deus. Como ouvimos hoje, sem aprender a palavra de Deus, nós não somos nada. Nós não podemos enfrentar esses dias, os dias que temos passado, mas pela palavra de Deus vamos ser vitoriosos em nome de Jesus. Domingo, portanto, então, escola dominical, estaremos aqui ministrando a palavra de Deus. Teremos um professor ministrando a palavra de Deus, nos abençoando a todos aqui com a palavra de Deus. Procure aprender a palavra de Deus. E logo mais à noite também ainda estaremos cultuando a Deus. Você aí no seu lar, nós aqui, aqueles que podem, vão estar aqui no templo, e nós vamos então estar cultuando a Deus. Eu quero te dizer, não deixe de cultuar ao Senhor, não deixe de buscar a Deus, como a carta aos Hebreus nos diz: não deixeis de congregar, não deixeis a vossa congregação, não deixeis de estar juntos, reunidos. Congregue, louve ao Senhor, adore ao Senhor, ouça a voz de Deus, e você será então bem-sucedidos. Vamos estar orando para poder terminar a nossa reunião, o nosso culto a Deus. Ouçamos o nosso pastor, que ainda tem algo a falar aqui. É verdade, deixa eu dar uma fala para os irmãos. Interessante que no final deste estudo, é por causa da hora, no final deste estudo a Bíblia vai dizer assim: que aquele que vencer, eu lhe darei vestidos de linho fino, linho branco fino, né? É isso? Lê aí. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Olha que coisa interessante. Por que Jesus disse isso? Porque ali em Sardes havia uma indústria, né, de vestidos, tá certo? Onde as pessoas andavam com vestidos brancos, e muitas pessoas da igreja que eram pobres não tinham condições, e aí se achavam indignas. Aí Jesus, ele vai dizer para aquele povo que permanecia fiel, que não adorava a deusa, que não se contaminava com o mundo, Jesus vai e diz assim: olha, continue, ao que vencer eu vou dar a vocês
Aleluia. Eu vou entregar para vocês. O que vocês não têm na terra, vocês vão ter comigo. O que vocês não têm aqui, vocês terão lá. Eu vou dar vestes brancas para vocês. Vocês podem então não ter condição de usar aqui, mas lá comigo vocês vão ter condições de usar. Glória a Deus. Outra situação a respeito, quando ele diz: não riscarei o vosso nome do livro da vida. Leia aí. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Glória a Deus. Por que que Jesus vai dizer essas coisas? Tudo que Jesus fala, o livro de Apocalipse e a Bíblia tem um significado. Jesus vai dizer por quê? Porque quando uma cidade era mudada de lugar, havia um nome no livro do rei, que o rei sabia o nome de todas as pessoas que residiam naquela cidade. E muitas vezes, quando a cidade mudava, que não se achava uma pessoa, eles riscavam o nome da pessoa, certo? Aí eles riscavam o nome da pessoa, porque não achavam aquela pessoa na cidade, mas achavam que a pessoa tinha ido para outro lugar. Aí Jesus vai dizer: olha, eu, como Rei dos Reis, aleluia, de maneira alguma arriscarei o seu nome do livro da vida, porque o nome daquele livro o nome era livro da vida. Ou seja, se a pessoa está com o nome aqui, é porque a pessoa está vivo. Quando morria, riscava, ou quando ia embora, riscava. Aí Jesus vai dizer: eu não vou riscar, o nome de vocês vai estar sempre ativo. Por quê? Porque a vida começa quando a carne morre aqui, a vida começa quando a gente tomba aqui, amém? Então continue avante, porque o teu nome nunca será riscado do livro da vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Meus amados, deixa eu fazer um pedido para a gente encerrar. Pedido de coração para os irmãos. Deixa eu te dizer, aos amados que podem nos ajudar, assistência social e oferta missionária. Nós não teremos a nossa Santa Ceia agora. A nossa Santa Ceia vai ser dia 26 de abril, por conta de higiene, por conta da vigilância. Nosso pastor presidente está aí tomando todos os cuidados, tá certo? Aí já passou um pouco aí, e aí vai dar para fazer a ceia da forma que a gente tinha falado no vídeo, mas vai ser dia 26, amém? Dia 26 de abril. Veja bem, mas os missionários e as pessoas necessitadas, elas precisam da cesta e precisam da ajuda missionária. A oferta missionária a gente precisa. Então eu quero pedir a gentileza dos amados que nos ajudem com a tua oferta missionária. Se você não puder trazer aqui, não tem problema, nós vamos aí, abençoamos a tua vida. O diácono José Carlos, que é um como é o nome? Não é mantenedores, da missões, não é mantenedores, colaboradores, mas não é colaboradores, mas que são um dos colaboradores e mantenedores de missões aí, irmão José Carlos, juntamente com a missionária Thelma. Eles vão estar indo na casa dos irmãos, recebendo a oferta missionária, né? Eles são líderes de missões, eles estão indo na casa de vocês, tá bom? Não tem problema, vão de máscara, de luva, abençoam, porque nós precisamos da oferta missionária. O missionário está lá do outro lado, precisando que seja depositado o dinheiro. Então, nos ajude, por favor, tá bom? Quilo, mesma coisa. Tá aí as nossas irmãs da assistência social, irmã Magali, irmã Marli, nossa irmã Denise, estão indo nos lares, estão pegando a cesta com o carro, estão pegando os quilos também, para poder montar a cesta. Quem pode nos ajudar com uma cesta básica, ficaremos muito gratos, porque agora tem muito mais gente precisando do que antes, tá bom? Então, quem puder nos ajudar, faça um apelo aí, nos ajude, porque será de grande valia aí, tá bom? Deus abençoe, e vamos continuar. Domingo, escola dominical e culto à noite. Mobilizadores, obrigado, viu? A Thelma que mandou? É isso aí, mobilizadores de missões, é isso aí, é o termo técnico, né, do departamento AMEN, Associação Mundial Missionária, né, Ministério de Santos. Então, mundial, é necessário que nós contribuamos para a missão, tá bom? Os mantenedores de missão estarão buscando a missão, ou você que puder trazer, traga a tua oferta aqui. Irmãos, o envelope não foi distribuído por conta
que não, vocês não conseguiram vir para o culto mais. Mas não tem problema, não precisa. Se você puder colocar, e se quiser vir aqui, a gente tem envelope aqui. Você põe no envelope, nós vamos orar e você vai ser abençoado, tá bom? Preciso que os irmãos que têm contribuído, essa igreja do Casqueiro é uma igreja missionária. Então, me ajuda aí, nos ajuda, porque vai ser bênção em nome de Jesus, tá bom? Até domingo eu preciso da sua ajuda, porque na segunda-feira nós precisamos já estar levando para depositar para a obra missionária, tá bom, irmãos? Deus abençoe, obrigado pelo carinho. E quem não assistiu essa live, compartilhe com alguém que não assistiu, para que ele também nos ajude aí, nos abençoe. Amém? Presbítero Calbi, vem orar ao Senhor aqui. Presbítero Calbi orando ao Senhor, e nós estaremos agradecendo. Deus abençoe nosso irmão Rafael, pastor Rafael. Deus abençoe irmão Gideon, irmão Nilton, irmão Retorno, irmão Calbi, irmão José. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pode vir. Mas Senhor, meus irmãos, você que está no seu lar, curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, uma vez mais, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, a Deus, por esse culto maravilhoso, por essa palavra, Senhor, que vem aos nossos corações. Ó Deus, que o Senhor venha cravar ela em nossos corações, Senhor, para que nós não venhamos nunca mais esquecer dela, para que possamos prosseguir avante, Senhor, sempre, ó Deus, firme nas promessas do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a cada um, Senhor, que esteve aí do outro lado. Ó Deus, nós não sabemos a situação, como ele se encontra, mas o Senhor conhece todos os corações, conhece todas as situações. Então visita, Senhor, com teu Espírito Santo, passa em cada lar nesta noite, abençoando os teus filhos, dando, Senhor, a calma ao coração de cada um, porque é momento difícil, Senhor, mas a tua igreja, que tem o Espírito do Senhor, vai vencer em nome de Jesus. Nós abençoamos os teus filhos para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Sexta-feira que vem é a igreja de Filadélfia, uma igreja fiel, né? Se ensina é bênção, você vai gostar. É a igreja fiel que permaneceu e Deus escancarou as portas, né? Glória a Deus. Meus irmãos, hoje é sexta-feira, nós não ficamos presos à sexta-feira da paixão, porque a nossa alegria é saber que Jesus morreu sim, mas não somos como os discípulos de Emaús que ficaram presos na sexta-feira. Somos aqueles que somos livres, porque no domingo Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor, porque Jesus não está mais na cruz, Jesus ressuscitou e está vivo para todo sempre. E domingo nós celebramos a Páscoa, celebramos a passagem, celebramos a vitória não só do povo hebreu, mas a Israel espiritual também. E eu quero aqui desejar uma feliz Páscoa para você, a sua família, a todos que estão à sua volta. Você que não teve condição de comprar talvez um chocolate para o teu filho, fica tranquilo, o que importa é que Jesus está na tua casa, o que importa é a presença de Deus na tua casa. O chocolate você compra qualquer dia, mas Jesus, Ele está na nossa casa, meu irmão, e é mais importante de qualquer coisa. Amém? Levante a tua mão direita. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do nosso amigo e companheiro Espírito Santo repouse sobre todo o povo de Deus. Respire bem forte, digam amém. Glória a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, meu irmão. Fica tranquilo, eu quero falar mais uma vez como teu pastor. Se você não tem condição de fazer uma mesa, meu irmão, a mesa já está na tua casa. Põe arroz e feijão na tua mesa e come feliz com a tua família, que Deus vai dar o melhor para você participar. Deus vai dar picanha, Deus vai dar o que for de melhor. Ah, pastor, Deus não deu picanha. O que Deus deu é o melhor para você. Fica tranquilo, somente tenha a presença de Deus dentro da tua casa. Deus abençoe e fique em paz em nome de Jesus.